Fernando Capella, da cidade de Pedralva, trabalhador do Núcleo Espírita Humberto de Campos, Carlos Gomes, de Itajubá, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, e Vladas Urbanavícios Júnior, do Lar Espírita Irmãos de Amor, da cidade de Santa Rita do Sapucaí, para a apresentação do trabalho Proposta de um modelo para a área do meio ambiente no movimento espírita. Que o Pedro vai compartilhar para nós, né, Pedro? Fernando. Tá meio escurinho aqui, mas não teve jeito não. Pode começar. Eu começo? Passar os slides aí. Pode. Bem, esse termo de ecologia e meio ambiente, ele começou ali mais precisamente no século XIX, né? Em função das consequências dos efeitos da Revolução Industrial, e quem começou a estudar vamos dizer assim, a natureza, as relações entre os seres, foi o cientista Ernest Haeckel, né? E mais posteriormente ali, o Darwin também, pegando alguns elementos já do Aristóteles no século VI antes de Cristo, que já começou a ver a ecologia já de uma maneira, vamos dizer assim, mais rudimentar, mas o Darwin foi o que pegou a ideia dele e levou a sua grande obra, que é a evolução das espécies, né? Pode ir passando aí. E hoje a gente tem, como conceitos básicos, vamos dizer assim, termos técnicos, a gente fala que fatores abióticos nada mais são do que os elementos físicos da natureza, né? A água, o solo, os minerais, o ar, né? Ou seja, que não tem vida. E os fatores bióticos são os próprios seres vivos que a compõem. A energia, ela nada mais é do que o Sol é a matéria-prima dela, e que ela vai passando entre os seres através do que a gente chama de cadeia alimentar, né? E essa energia, esse fluxo de energia, ela vai percorrer os ecossistemas, né? Pode passar aí. E o que é o ecossistema? O ecossistema, na verdade, a gente define ele como os fatores abióticos e bióticos se entrelaçando, né, formando condições para esses seres poderem prosperar, reproduzir e se alimentar. Então, a gente tem esses termos dentro do meio ambiente e da ecologia, por exemplo, um ecótono, que seriam, vamos dizer assim, a transição entre dois ecossistemas, né? Você vai ter um ecossistema que tem um tipo de solo, um tipo de clima, junto, em transição a um outro, né, que tem as mesmas características, porém diferentes, né? Biótopo seria o quê? O conjunto desses ecossistemas, e a biosfera é onde a gente vive, é todo o planeta Terra.
Muito bem. Eu quero começar cumprimentando a todos que nos assistem e dizer que o nosso trabalho é uma proposta de relacionar espiritualidade ou espiritismo com a educação ecológica, com a ecologia, e fomos buscar para isso em O Livro dos Espíritos, que vai estar no próximo slide, por favor, Pedro. Kardec não falou diretamente em ecologia, mas os espíritos responderam a ele quando ele separou a terceira parte do Livro dos Espíritos para falar das leis morais. Quando falamos da lei de conservação, na questão 704, os espíritos vão dizer que Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. Por isso, faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Então, nós dizemos que precisamos evoluir e progredir moralmente, e para isso tem todos os recursos à nossa volta, mas precisamos também cuidar da terra, da casa onde habitamos com esses nossos amigos, tanto os seres humanos, seres vivos em geral, ou até os não vivos, como o Fernando acabou de conceituar nos conceitos de ecologia. Então, qual é a visão, né, que o espírita precisa começar a ter em relação à ecologia, ao meio ambiente, e que tem fundamento, sim, nas obras básicas? O próximo, nós vamos ver que, na próxima questão, dizem os espíritos que a terra, né, o solo, produziria sempre o necessário, mas se o homem soubesse se contentar com o que tem, né? Se está acontecendo, e isso nós estamos falando de 165 anos atrás, se está acontecendo dela não conseguir suprir todas as necessidades, é por causa do próprio homem, que está empregando no supérfluo, né, o que seria apenas o necessário. Então, a culpa não é da natureza, do ambiente, e sim o homem que não sabe se regular conforme a mensagem dos espíritos nessa questão. Próximo. E na questão 716, os espíritos, então, denunciam que é o homem, sim, que é insaciável, e a natureza traçou, planejou, né, nos ofereceu o limite das necessidades, mas vícios, né, comportamentos viciosos do ser humano é que vão alterar a constituição física do planeta e vão criar necessidades, né, artificiais ou desnecessárias. O próximo. Na questão 734, né, nós vamos ter lá que os espíritos dizem que no seu estado atual o homem tem direito, né, teria direito ilimitado à destruição sobre os animais, e os espíritos respondem: esse direito é regulado pela necessidade. Olha como eles estão sempre repetindo essa palavra, necessidade, tá? Aí no caso de prover a alimentação. Agora, o que o homem faz muitas vezes é um abuso, que ele não tem esse direito, segundo os espíritos. Próximo. Então, nós vamos concluir que toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, né? Os espíritos já nos informam sobre isso. E cabe ao homem, né, inteligência encarnada, né, na Terra, não somente a preservação do ambiente, né, preservando a si e no relacionamento com o ambiente onde se encontra. Próximo. Vladas. Bom, boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade ao trabalho, né? O Fernando iniciou, o Carlos desenvolveu e eu vou fazer a finalização aqui. E a gente, nesse trabalho, né, uma das questões que foi colocada é se é possível a gente estruturar um grupo de trabalho, né, na área de espiritismo e ecologia, ou seja, trazemos a ecologia como um elemento importante de trabalho no movimento espírita, né? Você pode passar para mim, Pedro, por favor? Então tá, dentro disso, né, nós buscamos entender as dimensões de trabalho do espiritismo, né, do movimento espírita, e o que poderia ser feito.
Então, nesse grupo de trabalho, né, de Espiritismo e Ecologia, com relação aos dirigentes de AME, por exemplo, né, nós visualizamos que poderia ser feitas reuniões com os dirigentes centros espíritas, sensibilizando sobre o tema, campanhas anuais sobre o meio ambiente, projetos voltados para o meio ambiente, né, com estímulo de parcerias entre os centros espíritas e cartilhas positivas com relação ao meio ambiente para os centros espíritas. Você passa para mim, Pedro, por favor. Com relação aos dirigentes de casa espírita, foram várias ações que poderiam ser realizadas, que foi identificado aqui. Tais como coleta seletiva nos centros espíritas, não adoção de copo plástico, coleta de óleo de cozinha, compras sustentáveis, transporte solidário, olha que interessante, descartar vidro envolto de proteção, eliminar as mídias físicas, um bicicletário estimulando as pessoas a irem de bicicleta ao centro espírita. Pode passar, Pedro, por favor? Ainda com relação ao dirigente de casa espírita, adoção de energia solar no centro espírita, né, que geraria, inclusive, uma economia financeira para as casas espíritas, adoção de lâmpadas de baixo consumo, telhado ecológico, biodigestores, coleta de águas de chuva, construção sustentável, compostagem nos jardins, né, trocar lâmpadas fluorescentes de LED, por exemplo. Você pode passar, Pedro, por favor? Aqui, né, com relação à área da infância, né, não está aparecendo na parte superior aqui, mas saiu aqui, isso. O grupo de trabalho com relação ao espiritismo e ecologia, né, e a área de infância e juventude, são algumas ações que poderiam ser feitas. Talvez aqui seja uma área muito importante para estar associando aqui com relação à ecologia, porque a sensibilização da infância, né, uma sensibilização importante, e as crianças são sensíveis ao tema. Então, aulas voltadas para a temática, né, projetos de curta duração envolvendo o meio ambiente, projetos que envolvam crianças, né, com a diminuição de utilização de materiais não renováveis nas suas casas, projetos que criem proximidade das crianças e jovens com o meio ambiente. E a gente colocou também alguns projetos que poderiam ser feitos assim de forma mais constante, como hortas no centro espírita, árvores, abelhas sem ferrão, né, cultivo de abelhas sem ferrão, flores, mostrar o funcionamento do ecossistema, ou seja, mostrar para a criança como que funciona na prática o ecossistema. A gente entende que isso seria muito importante. Pode passar, por favor, Pedro? Com relação à área de mediunidade, né, foi colocado que poderia ser feito estudos nesse sentido, né, mostrando como que a natureza pode contribuir para o equilíbrio mediúnico, e também realização de estudos para verificar como a literatura espírita menciona a utilização dos elementos da natureza, né, no tratamento dos espíritos, né, tanto encarnados como desencarnados. Pode passar? Isso. Área de promoção social espírita. A área de promoção social espírita, ela tradicionalmente, né, ela tem trabalhado bastante a questão social, né, mas nós fazemos aqui o elemento da sustentabilidade como uma função importante da área. Então, poderiam ser realizados projetos como plantio de árvores, reciclagem de óleo e latinhas, projetos de separação de resíduos em centro espírita, projetos de hortas, né, que poderia gerar, inclusive, alimentos, né, para a questão social, abelhas, poderia gerar mel, abelhas sem ferrão, entre outros. Pode passar? Na área da família, né, poderia ser estimulado, né, as famílias, o desenvolvimento da família na questão do meio ambiente, e alguns projetos como plantio de árvores, projetos de separação de resíduos em casa e cartilhas de conscientização com relação ao meio ambiente. Na área de atendimento espiritual, né, a importância da água como elemento energético do ser humano, né, a gente, outra proposta que também é envolver a natureza nesse processo do passe, da oração, né, fazendo com que elas façam parte dessas atividades, né, assim como os animais, né, promoção das atividades de proximidade com a natureza, como caminhada, parque, piquenique e outros, né, que busca a sensibilização do indivíduo com a natureza. Pode passar, por favor. Área de comunicação social,
elaboração de mídias envolvendo a conscientização do movimento espírita com relação à área de ecologia. A gente colocou também aqui, no mês de junho, uma campanha sobre o ecocídio, né? Seria uma campanha muito importante. A gente já tem o Setembro Amarelo, a questão do ecocídio, ou seja, nós estamos matando o meio ambiente. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Campanha no mês de outubro, né? Também 4 de outubro, Dia Mundial da Natureza. No mês de setembro, 21 de setembro, Dia da Árvore. Campanha 5 de setembro, Dia da Floresta Amazônica. Então, algumas campanhas que poderiam ser feitas pela área de comunicação social. Na área do Evangelho, né, estudo do Evangelho e das relações das passagens de Jesus com a ecologia e meio ambiente, e catalogação dos estudos do Evangelho que possuem relações com meio ambiente e ecologia. Pode passar. Na área de estudo do Espiritismo, né, estudo das obras de Kardec e as suas relações com o meio ambiente, as obras de André Luiz também, né, e as suas relações com o meio ambiente, catalogação das principais obras espíritas com relação à ecologia, né, que envolve ecologia, são poucas, mas seria importante catalogá-las, e também das pesquisas científicas que possuem relação de espiritismo e meio ambiente. Pode passar, por favor. E como conclusão, né, o movimento espírita tem muito a contribuir com o movimento ecológico do planeta. Trabalhar a ecologia é preservar a vida, trabalhar a ecologia e preservar a saúde física e espiritual do ser humano. O movimento espírita precisa aprender a amar os irmãos de outros reinos da natureza, né? Então, essa é uma das conclusões que a gente chega aqui. Pode passar, por favor? Acho que tem mais uma. Mudar o comportamento para preservar o meio ambiente dói muito, né? E propósito de criação de um grupo de trabalho na área de espiritismo e ecologia, né? Algo possível a ser realizado, que cabe aos espíritas pensarem a respeito e elaborarem projetos nesse sentido, né? Carlos, Fernando, vocês querem contribuir alguma coisa na conclusão? Primeiramente, eu acho que eu esqueci de dar uma boa tarde para todos, né? Já fui logo de cara. Falar para todos que a gente vai dar continuidade a esses estudos, né? E a gente está, né, à disposição para poder atender essas pessoas, atender as casas com dúvidas, ajudar no que for possível em relação a esse tema. E eu acho que a ideia nossa desse projeto é justamente isso: a gente colocar o tema de meio ambiente em pauta nas casas para a gente poder seguir, né, difundir essa ideia daqui para frente. Como o próprio título do trabalho é uma proposta. Proposta, então estamos apresentando para fazer pensar cada área de trabalho numa casa espírita, se é possível, né, executar alguma dessas sugestões que foram apresentadas e acrescentar outras, né? Acho que todo o mundo se preocupa com o meio ambiente e o espírita não pode ficar à margem. Ok. E, então, nós agradecemos imensamente todos que participaram, nos escutando, né, no nosso trabalho, e a oportunidade de a gente participar nesse evento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.